Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Nós louvamos a Ti, Senhor, agradecidos por estar de volta a esta casa. Aleluia. Pelo Teu grande amor, pela Tua compaixão que nos trouxestes. Agora agradecemos pela Tua palavra, estamos diante dela, diante de Ti e diante do Teu povo, Pai. Ministra aos nossos corações, conforme o Teu grande propósito, Pai. Oramos assim para o nosso bem, para o bem da igreja, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, por causa de estarmos dentro da era digital, todo dia nós estamos asseteados por novidades. Ainda ontem eu estava observando, eu fui fazer uma pesquisa de um vídeo que eu queria assistir, e quando eu fui ver o vídeo que eu pretendia, apareceu um outro que eu vi antes. Talvez já aconteceu com você. Nós somos bombardeados por essas informações, atrações, chamadas. E nesse movimento que o mundo vive, nessa velocidade, nessa celeridade, os juízos se alteraram, os valores se perverteram. Porque há muitas vozes. Aquilo que era verdade há algum tempo, pode que não seja verdade para alguém hoje. Diferente de outros tempos, quando dependíamos da televisão, hoje qualquer um pode pesquisar o assunto que desejar. A curiosidade que tiver, parece que nada está fora das redes. É ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. E por isso, irmãos, nós necessitamos de um ponto de referência fixo. Já que as coisas transitam tão rapidamente de um ponto para o outro, os valores se modificam, nós precisamos, irmãos, de um referencial que seja confiável. Irmãos, o ser humano, ele é um ser naturalmente social, é um ser gregário. Nós queremos estar em companhia das pessoas. O homem é um ser relacional. Ainda que às vezes a gente queira estar quieto, sozinho, mas de modo geral, nós queremos estar perto das pessoas. E por causa dessa necessidade de aceitação, muitos acabam concordando com coisas que de fato não concordam, mas para serem aceitos, acabam concordando. Quem viu minhas publicações hoje, viu um flyer que eu compartilhei, onde uma loja diz que o seu pet é bem-vindo, mas o homem deve ficar do lado de fora da loja se ele não estiver provando roupa. Ora, uma pergunta que subjaz a isso: o cachorro foi lá provar roupa? Quer dizer, o cachorro que não vai provar roupa pode ficar dentro da loja. O seu marido que não está provando roupa não pode. Eu quero vos dizer, marido que leva esposa ou filha numa loja dessa, pode ser qualquer coisa, homem não é, macho não é.
vocês acham mesmo que a maioria das pessoas que entra lá concorda com isso? Muitos nem percebem a cilada, mas outros, para serem aceitos, para dizerem que frequentam um determinado bazar ou boutique, convivem com isso. Então vejam, irmãos, o referencial moral de alguém, o referencial espiritual, ele não deveria ir se modificando. E aonde encontraríamos uma referência que servisse para a nossa vida, para sempre, a cada dia, nos dias bons, nos dias maus, na palavra de Deus. Há quem diga que a palavra de Deus é antiquada. A palavra de Deus, ela não é nem antiquada e nem é moderna. A palavra de Deus, ela é eterna. Aleluia, ela é eterna. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É uma lâmpada para os pés. Eu sei onde eu vou colocar o meu pé. Eu não preciso ficar tateando. Eu não preciso depender da orientação de terceiro. A palavra do Senhor é uma lâmpada. Ela é uma luz. Essa semana, quando meditava nesta palavra, gastei um tempo, investi um tempo estudando sobre um farol que há no extremo sul do Brasil, onde muitas embarcações encalharam. Então, para evitar esse prejuízo e até a perda de vidas, foi edificado um farol. Na verdade, são dois. É muito lindo. Na noite de tempestade, na noite de tormenta, na noite de nevoeiro, na noite escura, há um farol na escuridão dizendo qual o caminho, qual a orientação, qual o perigo presente. Quando subíamos a serra em Santa Catarina, a Brenda ficou maravilhada porque eu penso que foi a primeira vez que subindo a serra havia tanta neblina, mal enxergávamos a nossa frente. Agora imagine alto mar, mas lá está o farol poderoso. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é uma luz para os meus caminhos. Notem, irmãos, muitos negociam os seus valores, permitem que seja pervertido o seu juízo e amarra-se na cadeira. Tem muitos crentes e, para piorar tudo, muitos pastores que, para serem aceitos, para continuarem tendo popularidade, eles perverteram a revelação da palavra de Deus e vão afundando como um objeto que cai na enxurrada e a água leva aquilo para o ralo e vai pelos bueiros, aquilo se perde. Há muita gente assim, irmãos. E vejam uma coisa: muitas pessoas que vivem dessa maneira, eles não se contentam em se perder. Eles querem arrastar alguém junto. É por isso que nós vemos tantas leis. Hoje ainda eu via uma deputada denunciando leis, um projeto de lei. Ela falou: o projeto de lei está pronto. Ela falou assim: quem redigiu não é mais deputado, nem no Brasil está, mas o projeto está aí. E agora ele foi desenterrado. O projeto diz o seguinte: cada pessoa teria que ter o direito de plantar na sua casa 6 pés de maconha maduro e 6 pés de maconha verdes. É o que diz o projeto de lei.
E ela acrescentou: veja então, uma casa de 10 pessoas teria 120 pés de maconha. Irmãos, eu trabalhei em casa de recuperação. Ano passado ainda trabalhei na casa de recuperação. Eu sei o que a maconha faz. Eu sei o que a maconha faz. Eu estudei na universidade estadual. Eu convivi com colegas acadêmicos que usam maconha e dizem que não faz mal nenhum. E explicam e argumentam. E eu ouço, entra por aqui, sai por ali, porque não adianta argumentar. A pessoa já foi puxada para a enxurrada. Mas depois, lá na casa de recuperação, eles não vão lá ver o estrago. Eu poderia contar aqui numerosos depoimentos de pessoas que eu conheci lá na casa de recuperação. E quer saber? O índice de recuperação é minúsculo, irmãos. É ínfimo, é ínfimo. A pessoa, para poder se considerar apta a voltar à sua vida, na última casa que eu trabalhei, ela tinha que ficar 9 meses como interna. Se ela saísse antes, não tem problema, porque ela não é uma prisioneira. Ela pode sair, mas não volta mais. Irmãos, os índices de recuperação baixíssimos. A pessoa recai, e recai, e recai. Depois rouba da família, rouba do marido, rouba da esposa, rouba dos pais. Isso eles não falam. Não falam que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Eu vou dar só um depoimento, poderia contar numerosos, porque eu fazia o catalogamento dessas pessoas. Eu disse para o moço: como que você faz para sustentar o teu crime? Ele disse: eu escondo chave de fenda grande em pontos chaves da cidade. E quando eu preciso de dinheiro, eu quebro o vidro e roubo o carro. Como fizeram com o carro do presbítero aqui na frente da igreja. O prejuízo dele foi grande, mas a pessoa pegou uma bobagem e vendeu por R$10. Isso eles não falam. Porque estão pervertidos. Irmãos, eles não se contentam em afundar. Eles querem puxar alguém atrás de si. Agora vejam, se a nossa cultura está pervertida, se a nossa cultura está pervertida, se as nossas músicas estão tomadas pela coisa errada, qual orientação nós temos para a nossa vida e para a vida de nossos filhos? A palavra de Deus. Ela é a mesma, ela permanece, ela é a única fonte sagrada, é a única fonte segura que você pode ler agora e ter orientação para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Agora vejam, queridos, há quem diga: não é possível confiar a orientação moral da nossa vida a um livro que foi escrito há mais de 3.500 anos, o início da sua redação, porque dizem: a ciência se multiplicou, os costumes mudaram, o objetivo da vida das pessoas é outro. E às vezes nós somos pegos de surpresa, por isso você é feliz de ter vindo a este lugar. Porque você pode indicar a palavra de Deus para alguém, e essa pessoa dizer para você: mas você é mesmo um mentecapto. Eles usam umas palavras chiques, né? Um anacrônico. Eles querem chamar nós de burro, mas eles usam essas palavras refinadas. Como que você pode confiar num livro cuja redação iniciou há 3.500 anos? Se a ciência evoluiu, se nós vivemos o tempo das viagens espaciais, e por um breve momento, irmãos, dá a impressão que essa pessoa está certa, porque de fato
Há 3.500 anos, o homem andava a pé, a cavalo, quem tinha um cavalo. Eu não sei quantos vieram a pé hoje aqui para a igreja, mas é a minoria. Até quem mora perto veio de carro. Então o homem desse tempo, ele anda de carro, anda de avião, é verdade. Quem escrevesse uma carta naquele tempo, já sabia que a carta levaria meses para chegar ao destino. Você deve ter amigos de outros países, eu tenho amigos de vários países. Ele digita lá, na mesma hora está no seu smartphone, não é uma coisa fantástica? Então vejam, por um breve momento, dá a impressão que quem desqualifica a Bíblia está certo. Entretanto, preste atenção agora, e eu sei que a senhora está atenta, igreja, mas ouça com o seu coração. Houve um americano chamado Abraham Maslow. Ele viveu entre 1908 e 1970. Ele era psicólogo. E ele começou a estudar o ser humano para entender quais são as necessidades de uma pessoa. E ele fez um estudo, então uma pirâmide, e na base, as necessidades mais urgentes, mais emergentes, as prioridades de uma pessoa. E ali estão as necessidades fisiológicas: comer, ir ao banheiro, dormir, ter relação sexual, procriação, está tudo ali, é a base da pirâmide. Depois, num segundo degrau, necessidades já inferiores à primeira, até que na última fase, no degrau número 5, estão as necessidades morais, espirituais. Olha que interessante. Você pega um homem do século 21, ele precisa dessas coisas que Maslow descreveu. Você volta 3.500 anos, o homem precisa exatamente das mesmas coisas. Ou só porque agora você anda de avião, você não precisa mais dormir, não precisa comer, não precisa ir ao banheiro. Ou seja, o homem é exatamente o mesmo. O ser humano não mudou absolutamente nada. Mas eles insistem. Eles dizem, não, mas não é só isso. É que o homem de 3.500 anos, ele era uma pessoa rude, como se fosse um homem primitivo, simiesco. Às vezes ele desenha com cara de macaco, vocês já viram eles desenhando os homens que eles dizem ser primitivos. Tem até alguns bem fortões puxando a mulher pelo cabelo, já viram, com um tacape na mão. Então eles dizem que o ser humano era aquele bruto, rude, primitivo. Mas, queridos irmãos, quando você pensa em Sócrates, Platão, Aristóteles, os pais da filosofia ocidental, eles viveram antes que fosse escrito o Novo Testamento. Aqui quem gosta de estudar, e já estudou o Tales de Mileto, estudou Pitágoras, mesmo que você não gostava, você lembra do nome do Pitágoras? Ele viveu antes que o Novo Testamento fosse escrito. Eu pergunto para você, esse que diz que a palavra de Deus é atrasada porque foi escrito por pessoas primitivas, quando ele fala de Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras, diz também que são primitivos. Presta atenção nas pirâmides. Eu subi as pirâmides com a Sara. Pedras gigantescas vêm pelo peito, embaixo é 6, 8 toneladas, lá em cima 2 toneladas. Se você calcular ela, você encontra o valor de pi nas pirâmides. Na Turquia, irmãos, eu vi uma réplica de Göbekli Tepe. Considera-se a mais antiga edificação, o mais antigo assentamento humano. Pedras gigantescas, irmãos,
Como que levanta aquilo? Os engenheiros de hoje dizem, teríamos muita dificuldade no século 21 para fazer uma edificação como aquela. Pergunto, igreja, aqueles homens eram ignorantes, simiescos, macacos? Pense um instantinho, você que está aqui me ouvindo tão gentilmente. Talvez você tenha o primeiro grau, o segundo grau, alguns têm faculdade. Você já escreveu algum livro? Agora veja Moisés, praticamente 1500 a.C., escreveu 5 livros, mais salmos. Meu irmão, você tem a sua Bíblia aí, segure ela só um pouquinho na sua mão. Há um tesouro aí na sua mão. Há uma riqueza. Aleluia. Há um presente de Deus para a humanidade. Eu amo a minha Bíblia. Vocês viram que a minha Bíblia está despedaçando, né? Alguém já disse, normalmente quem tem uma Bíblia em pedaços, a vida está inteira. E vou te falar, eu tenho uma Bíblia novinha em casa. Tenho uma não, tenho várias novas. A Sara me deu uma nova de presente, estamos lendo no almoço, estamos já em Crônicas. O bispo da Igreja Universal me deu uma Bíblia maravilhosa, no estojo de madeira nova, está lá, ainda não li ela. Então por que o pastor não aposentou essa? Eu estou terminando ela a 5ª vez, estou lendo ela pela 5ª vez inteira. Então quando terminar, eu vou aposentar. A minha Bíblia, eu amo a minha Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí? Ame ela. Maravilhosa, singular. Aleluia. Agora vejam, há quem diga, o homem primitivo, esse que eles dizem simiesco, ele não entendia os fenômenos naturais, ele não entendia de onde vêm as galáxias, os mundos, os planetas, os sóis, como se hoje soubessem. Como se hoje soubessem. Cada vez que você ler sobre física, química, veja que antes sempre tem a palavra teoria, teoria de não sei o quê. Teoria. Mas eles dizem, o homem daquele tempo não entendia os fenômenos naturais, então ele criou Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, qual o benefício, qual a vantagem para o homem criar um Deus cuja palavra condena suas escolhas? Qual o benefício inteligente de criar um Deus que diz, aquilo que eu estou desejando no meu coração é pecado? Qual a vantagem de criar um Deus que diz, Enéas, aquilo que você fez está errado? Aleluia. O meu coração descansa na certeza de que eu não criei Deus, Ele me criou. Ele me criou. E Ele me sonda. Está me sondando agora. E Ele me sonda e me conhece. O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, o meu deitar. Para onde eu me iria da Tua presença? O Senhor é que me criou. Aleluia. E é por isso que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 3 do seu livro, ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Eu tive medo quando eu ouvi a Tua palavra. Eu já tive medo quando houve uma manifestação muito poderosa da presença de Deus, por causa dos meus pecados. Além de mim, mais alguém já teve essa experiência? Notem, irmãos, por que o ser humano criaria um Deus que condena os seus pecados, seus erros, suas escolhas, seus pensamentos, as coisas que ouve, que fala, que vê? Mas foi Deus que te criou. Aleluia.
Usando uma palavra simples, as digitais de Deus estão em você. A marca de Deus está em você. Aleluia. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. É por isso que o crente, ele precisa ler a Bíblia todo dia. A palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Há muitas coisas que cristãos fracos, cristãos frios na fé, às vezes perguntam: é pecado fazer tal coisa? Eu nem vou aqui referir porque não estou tratando desses assuntos. A pessoa diz: é pecado fazer tal coisa? Tal uso é pecado, tal costume é pecado? Eu sempre penso o seguinte: eu duvido um crente que no domingo à noite, cheio do Espírito Santo, na segunda de manhã fosse fazer aquilo que ele vem perguntar se é pecado. Porque se ele vem perguntar, ele já sabe que coisa errada é. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então o crente que lesse todo dia as Escrituras se manteria fiel à palavra de Deus. Ela é como uma luz na escuridão, mostrando os nossos pontos cegos, mostrando aqueles pontos que a nossa moral, corrompida pelo pecado, já não enxerga. Mas nesta noite a palavra de Deus está aqui outra vez, poderosa como uma luz na escuridão, dizendo: aleluia, aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia, aleluia. Não acene nesse instante. Eu quero te perguntar: você tem lido a palavra de Deus? Você deve lê-la religiosamente, todo dia. Mas é que eu não entendo. Mentira, só leia. Você não precisa entender nada. Leia. Leia. Ah, mas eu não entendo. Fala: está repreendido, Satanás, sai daqui. Você só lê. Lê hoje, não entende, lê amanhã, não entende, daqui a pouco você começa a entender. Porque a palavra de Deus é o único livro cujo autor está presente. Está presente. Eu lembro de uma pessoa que eu contratei para corrigir um livro que eu havia escrito. E ela disse: Enéas, eu vou retornar para você o seu texto digital. Aonde estiver em vermelho, você é obrigado a mudar, ela falou. E eu tentei explicar, ela falou: não, você não pode explicar para mim, eu não quero que você me explique. Porque a pessoa que for ler o texto não terá você lá para explicar. Um texto tem que ser tão claro que qualquer um leia e compreenda. Aleluia. Mas no nosso caso é diferente. Você pode ler, Jesus estará com você. Aleluia. Você pode ler, o Espírito Santo vai sentar ao seu lado. Uma luz acenderá dentro do seu coração. Você sentirá a presença dele. Não é teoria, não é filosofia, não são palavras vazias. É você buscando a presença de Deus e Ele se comprometendo a estar com você, dando a melhor interpretação, a melhor revelação. Deus me deu, irmãos, a graça, eu não saberia explicar porquê, privilégio de estar em diversos países. E cada vez que eu estou num país diferente, eu estou sujeito à lei daquele país. Perceberam? Me sujeito à lei daquele país. E eu não duvidaria que alguns de vocês, no seu coração, dissessem: mas que tolice, não precisa me falar isso. Eu sei que se eu for a outro país, eu teria que me sujeitar à lei daquele país. Eu concordo com você, num primeiro momento, parece tolice. Mas é agora que vem a pergunta. Você quer entrar no reino de Deus? O Senhor diz: meu reino não é deste mundo. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Você quer entrar no reino de Deus? Agora veja,
Muitas pessoas que dizem, eu quero entrar no reino de Deus, não querem estudar a constituição do reino de Deus. Ora, agora você entendeu? Para você entrar no reino de Deus, você terá que estudar a constituição do reino de Deus. Já pensou se cada pessoa servisse a Deus do seu jeito? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não tem aquele crente com complexo de Amélia? Eu nasci assim, eu vivi assim. Eu nasci assim, é? O Senhor diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é do seu jeito. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Já pensou se cada um fizesse do seu jeito? Algumas pessoas aqui sentam de propósito desse lado, porque dizem, o ar-condicionado incide mais sobre este lugar. Outros falam, detesto, sento para cá. Alguns acham um pouco, ligam o ventilador. Hoje, algumas pessoas em casa tomando café dirão, por que eu fui ao culto hoje? Estava muito chato. Outros dessa mesma noite dirão, que bênção, Deus falou comigo. Alguém foi a um restaurante, achou que esteve no paraíso. Outros no mesmo lugar, aquilo foi uma experiência do inferno. Porque o ser humano, ele é único. Ele tem sentimentos próprios, maneiras diferentes de avaliar as coisas. Já pensaram se cada um servisse a Deus do seu jeito? Quem pensa assim está enganado, totalmente enganado. O Senhor não nos deixou sem um testemunho, Ele deixou a sua palavra. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos ler. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo estava pregando em Bereia. Olhe só, irmãos, não era o irmão Enéas, apóstolo Paulo, judeu da tribo de Benjamim, um erudito, criado aos pés de Gamaliel. Do ponto de vista acadêmico, ele era fariseu, a mais alta escola judaica, ele era um doutor na palavra. Quem conhece o apóstolo Paulo sabe que ele transitava com facilidade entre filosofia e teologia, era um excelente orador, mas a igreja de Bereia, os crentes de Bereia, eles entendiam, esses títulos são muito bonitos, são muito interessantes, mas nós precisamos ver se esse homem baixinho, narigudo que pregou essa noite está falando de acordo com as Escrituras. Os irmãos perceberam? Lucas, que era amigo íntimo de Paulo, a partir de Atos 16 ele viaja junto com Paulo. Olha o que Lucas fala sobre esses crentes. Irmãos, ele era amigo de Paulo, ele podia falar assim, bando de rebelde, ingratos, o apóstolo lá, um homem com essa formação acadêmica, por que não confiar nele? Ele não falou nada disso. Lucas era um homem sério, um homem de Deus. Sabe o que ele disse? Os crentes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, eles ouviram com alegria, mas depois examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Querido irmão, você precisa ler a palavra, você precisa ler, para saber que você não está sendo enganado, se aquilo que eu prego é verdade, se aquilo que sai nas redes sociais é verdade. Você precisa ler a palavra de Deus. A palavra, irmãos, ela é uma bússola. Ela é uma bússola. Aleluia. Ela te dá um referencial moral, espiritual. Aleluia. Que linda
a palavra de Deus, meu filho, que linda. Ame-a de todo o teu coração. A palavra de Deus, ela é um prumo. Aqui os irmãos que entendem de construção sabem. Hoje quase não se usa mais, já usa digital, laser, mas a ideia é a mesma. Você encostava o prumo na parede para saber se estava reto. A palavra de Deus, ela é um prumo. Ela é um espelho que mostra como que está a sua alma. Diversas vezes, lendo a palavra, o Senhor me corrigiu. A palavra mostrou que eu estava desviado, estava frio na fé, estava fraco na fé. Fez isso com mais alguém aqui? Ela é um espelho, irmão. Você olha e você se enxerga. Tei farai, rema sui que assai. Aleluia. A palavra linda de Deus, palavra maravilhosa de Deus. Mas a palavra, ela é também um conforto. Porque o homem se rebelou contra Deus. A palavra, ela foi proibida nas escolas. Hoje não pode mais ter Bíblia nas escolas, não pode mais ler a Bíblia nas escolas. Porque nós votamos muito mal, nós votamos no perverso, nós votamos no ímpio. Nós votamos em quem legisla contra a igreja. E nem venha querer me explicar depois que eu vou te repreender ainda. Porque tem crente que não, ainda tenta explicar o erro, a tragédia da igreja, escolher o ímpio para liderar a sua vida, para tangenciar a sua família. Mas a palavra de Deus que foi proibida nas escolas, ela não é proibida no presídio, ela não é proibida no hospital, você chega a estar lá daí. E alguém já disse, se ela tivesse nas escolas, talvez não seria necessária nos presídios. Eu lembro do depoimento de um juiz americano. Há muitos anos eu li, não lembro mais o seu nome, ele disse: nunca houve nas barras do meu tribunal um único criminoso que tivesse sido aluno da escola bíblica dominical. Olha o depoimento do homem. Nunca um criminoso veio às barras do meu tribunal que já tivesse sido aluno da escola dominical. Ao poder da palavra de Deus. Mas ela traz também consolo. A palavra de Deus traz conforto. Daniel disse assim: uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E diz: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Olha que lindo. Aleluia. Olha que lindeza. Aleluia. Não estejam preocupados com a minha voz, nem com a minha coriza, nem porque estive tossindo. Eu já tomei a vacina e reforço, eu não contamino mais ninguém e não pego mais nada. Ou mentiram para nós. É verdade? Lá em casa todos tomamos as 2 doses da melhor vacina, mais chique. Então não fique tranquilo, eu não contamino mais você. Também se você tiver pereba, não pego. Ou mentiram para nós. E se você pensar nos navios, onde só entra com passaporte sanitário, e que ficaram isolados no mar porque estavam todos com Covid, você vai começar a pensar: mentiram para nós. Mas na palavra de Deus você pode confiar. Meus avós confiaram na palavra de Deus. Meus pais confiaram. Eu confio na palavra de Deus. E noto que meus filhos já começam a confiar na palavra de Deus. Porque ela é fiel, ela é reta, ela é verdadeira.
E nesta noite ela trará conforto e consolo sobre a sua vida. E eu não vou colocar as mãos sobre você, porque você me viu tossindo, você pode estar assustado. Mas daqui eu vou orar, e o consolo de Deus atingirá a sua vida. Conforto de Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é um Deus de consolação. O Senhor disse para Abraão, uma palavra maravilhosa, eu sei de cor, vou localizar apenas para não tropeçar. O Senhor disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Irmãos, eu gostava de ir para a escola com a minha irmã Sara, porque ela era valente, eu era meio magricelinho, joelhinho grosso, e ela era forte, e ela me defendeu algumas vezes. Agora imagine o Senhor dizendo para você: não tema, eu sou o teu escudo. Aleluia. É uma promessa linda? Aleluia. Uma promessa maravilhosa. O Senhor disse para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Mas é porque o pastor não sabe o que eu vou enfrentar amanhã. E não sei, não preciso saber. O que eu sei é que o Senhor nos trouxe para dizer: não tema, eu sou contigo. Eu acho lindo demais o que o Senhor disse para Jacó. Jacó já estava velho, 130 anos. Agora teria que fazer uma viagem para outro país, para o Egito. Uma época de pobreza, de miséria, de fome. Ora, quem não teria medo? O Senhor apareceu para ele e disse: Jacó, Jacó. É lindo, chamou 2 vezes: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus. Já pensaram isso? Deus chamar uma pessoa e dizer: ei, eu sou Deus. O Deus de teu pai. Olha agora: não tema descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Irmão, aquilo que parecia tragédia, que parecia perda, o Senhor diz: não tenha medo, eu vou fazer de você ali uma grande nação. Já estava bom até aqui, mas olha o que o Senhor diz: eu descerei contigo. É o único Deus que desce, é o nosso Deus. Único, você não achará outro Deus que desce. Eu descerei contigo, e que mais? Certamente te farei subir. Aleluia. Glória a Deus. Meu coração está tão feliz. Eu quero orar com a senhora, igreja, assim assentados como estamos. Como que você está nesse tempo? Como está a sua vida nesse tempo? O que é que preocupa você? O que é que assombra você? Aleluia. A palavra de Deus, ela é uma referência moral, espiritual. A palavra de Deus tem perdão para o pecador. E a palavra de Deus tem conforto. Há uma frase atribuída a Billy Graham. Ele teria dito: leia a Bíblia para ser sábio, obedeça para ser santo, creia para ser salvo. Nós podemos orar? Aleluia. Aquieta teu coração, esteja tranquilo, esteja em paz. Nós te amamos, Senhor. A verdade é que te amamos. Às vezes nos sentimos tão longe de Ti. Há tantas atrações, tantas vozes,
tantas demandas, tantas exigências, como pai de família, como mãe, como empresário, os trabalhos, os prazos, as faturas, a casa que precisa ser provida, os filhos que precisam ser alimentados, vestidos. E no meio de tudo isso, Senhor, nos sentimos às vezes longe, mas a verdade é que dentro de nós há uma chama que não apaga, há um amor pelo Senhor. Nosso coração permanece fiel a Ti. E cada um que está aqui, podendo ter escolhido outro lugar, escolheu a Tua casa, escolheu as Tuas portas, os Teus átrios, para ouvir a Tua palavra. Os séculos passaram, os milênios se arrastaram. A Tua palavra foi atacada, perseguida, vilipendiada, mas ela permanece fiel, poderosa, como um farol na escuridão. Aleluia. Tão poderosa hoje como no dia em que ela foi escrita. Tão poderosa agora como naquele tempo, porque Tu és o mesmo. Cada um que está aqui te ama, te adora, e veio aqui por causa do Senhor. Agora, Senhor, receba o nosso culto. Acolha as nossas canções, nossas palmas, as ofertas, os dízimos, as roupas bonitas, a reverência neste lugar. Tudo para Te adorar, tudo para fazer culto a Ti, porque Tu és digno. E agrada-te de nós. E ama este povo. E manifesta o Teu amor a este povo. O pecador que veio a este lugar, a sua alma está aflita, está manchada pelo pecado, está suja pelo erro, mas agora está se arrependendo. Seu coração está contrito, envergonhado. Perdoa, Senhor, o pecado. Lava no sangue de Jesus. Purifica de toda iniquidade. Ó Deus, a pessoa que veio aqui endividada, há problemas na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, nós viemos nos sujeitar à luz da Tua palavra. Ó Deus, abre agora o entendimento, dá, Senhor, sabedoria, dá visão empresarial, dá uma visão administrativa de conquista, dá, Senhor, a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores. E olha, Senhor, a pessoa que veio aqui está doente. Olha a pessoa que veio aqui, Senhor, e cumpriu os protocolos, e agora está com medo, porque o seu organismo foi tocado de alguma maneira. Ó Senhor, desfaz o poder e o dano do mal. Ó Deus, e toda enfermidade, toda doença, aleluia, seja da natureza que for, saia no nome de Jesus. Eu vos repreendo toda a enfermidade, juntamente com esta igreja, saia no nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, e venha a Tua saúde sobre o irmão e a irmã, o moço e a moça. Eu oro assim para o bem da igreja, para o meu bem, para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Seu coração está em paz? Amém. Consegue confiar que Jesus dá vitória para você? Amém. Deus te abençoe, igreja querida.